Olá, amigo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai falar aí sobre esse assunto aí muito importante, né? Que muitos têm dúvidas ainda aí a respeito disso. E muitos fazem essa pergunta, né? Quanto maior a tensão, maior vai ser a corrente? Ou quanto maior a tensão, menor vai ser a corrente? É um assunto aí simples de se entender, não é difícil. Mas, no entanto, eu sei que, de certa forma, ainda tem muita polêmica, né, em relação a esse assunto. Então, eu quero aí com esse vídeo tirar a sua dúvida, esclarecer aí definitivamente o que acontece com a relação, né, da tensão, corrente, potência e resistência. Então, vou pedir a você para ficar até o final do vídeo. Já vou pedir a você para clicar aí no botão de se inscrever, se você não é inscrito ainda. E com certeza esse assunto vai ser bastante esclarecedor. Então aqui para iniciar, eu tenho aqui um exemplo de, por exemplo, um chuveiro, né? Eu vou usar aqui esse chuveiro como exemplo. Ele tem uma potência nominal de 4.600 watts. A tensão nominal desse chuveiro é 127 volts. E aqui a gente vai calcular primeiramente a corrente elétrica. Nesse caso aqui eu já fiz o cálculo, utilizando aqui a fórmula para encontrar a corrente. Eu tenho que a corrente vai ser igual a potência nominal do chuveiro dividido pela tensão nominal. Então eu achei aqui, encontrei o resultado de 36,2 amperes. Já está aqui. Essa é a corrente do nosso chuveiro. E esse chuveiro ele possui uma resistência interna. Então, para a gente calcular a resistência interna desse chuveiro, a gente pode usar aí duas fórmulas. Eu usei aqui as duas para exemplificar. Eu tenho aqui resistência vai ser igual a tensão dividido pela corrente. Fórmula de lei de Ohms, né? Lei de Ohm, da primeira lei de Ohm, uma fórmula simples. Que nós temos então aí 127 volts, que é a tensão dividido por 36,2 amperes, que é a nossa corrente. Encontramos um valor de 3,5 ohms. Aqui a segunda fórmula, né? Também utilizável, só para exemplificar, a resistência vai ser igual a tensão ao quadrado dividido pela potência. Então tem aqui 127 ao quadrado dividido por 4.600, me dá um valor de 3,5 ohms, mesmo valor da primeira fórmula, só para a gente tirar, né, tirar a prova real. Então aqui nós temos o gráfico, né, dessas grandezas representado aqui. Tem aqui o valor de tensão, tensão nominal do chuveiro. Tenho aqui a corrente que é consumida por esse chuveiro, 36,2, tensão 127 volts. E eu tenho aqui também o valor de resistência, que nós encontramos lá nos cálculos que nós fizemos. A resistência, então, ela tem o valor de 3,5 ohms. Então, aqui, para esse caso, né, aí surge a primeira pergunta, novamente, quanto maior a tensão, maior a corrente, para esse caso, sim. Nessa situação, sim. Porque se eu vario essa tensão para mais, se eu vario a tensão para mais, eu vou estar consequentemente variando a minha corrente para mais também. Aqui, por exemplo, nós temos aqui a fórmula da lei de Ohm, que mostra exatamente isso. A minha tensão é diretamente proporcional à corrente. Quanto maior a tensão, maior vai ser minha corrente. Se eu tiver aqui um valor de resistência fixo, que é o caso aqui desse chuveiro. E aqui, da mesma forma, eu tenho a potência, que vai ser igual a tensão vezes a corrente. Se eu aumento essa tensão, eu aumento a corrente. O valor de potência nominal também, aqui ela, nesse caso vai variar. Ela vai variar para mais. Se eu aumento a tensão, aumento a corrente, a potência vai aumentar. Porém, a gente percebe aqui o seguinte, que se eu aumentar de uma forma exagerada essa tensão, eu vou estar aumentando também essa corrente, vai chegar a um dado momento que a resistência não vai suportar essa corrente. E ela vai acabar se abrindo aí, vai acabar danificando essa resistência. Vale lembrar também, a gente não pode esquecer, que se eu variar para menos aqui a tensão, eu também vario para menos a corrente.
Então, como é diretamente proporcional, se eu variar para mais ou para menos, a tensão eu vou variar aqui também, consequentemente, para mais ou para menos a corrente. Então aqui, conforme eu estava falando, se eu aumentar muito essa tensão, a corrente também vai aumentar de uma forma que a resistência não vai suportar. E vai acabar em abrindo essa resistência. Então aí, para responder a primeira pergunta, né, resumidamente, quanto maior a tensão, maior a corrente, nesse caso sim, se eu aumento a minha tensão, aumento a corrente. Se eu diminuo a tensão, eu diminuo a corrente. Mas mantendo aí uma resistência fixa. Agora, se nesse caso, por exemplo, se eu precisar aumentar essa tensão, ou seja, se eu precisar utilizar um chuveiro com essa mesma potência, mas com um valor de tensão no outro nível, ou seja, um exemplo aqui, 220 volts, o que vai acontecer com esse sistema aqui? Por exemplo, eu vou aumentar aqui, vou aplicar 220 volts, eu posso ter esse mesmo valor de resistência? Aí é que está a questão que a gente vai ver agora. Aqui, por exemplo, né, para mostrar melhor, eu tenho um segundo chuveiro, vamos dizer que eu tenho um segundo chuveiro, com a mesma potência do primeiro, porém com uma tensão nominal de 220 volts. A gente vai calcular então qual é a corrente que vai circular nessa resistência desse chuveiro. Eu tenho aqui que a corrente vai ser igual a potência dividido pela tensão. Tenho aqui 4.600 por 220 e me dá um valor aqui de 20,9 amperes. A gente percebe que a corrente aqui em 220 volts já é menor do que a corrente no chuveiro de 4.600 watts em 127 volts. Então aí a gente já percebe essa diferença. Então aqui a corrente, vou botar aqui, vai ser igual a 20,9 amperes. Agora, qual vai ser o valor de resistência? Qual a resistência, né, ômica? Qual o valor de resistência que eu vou precisar para fazer funcionar esse chuveiro com a mesma potência do primeiro chuveiro, porém com uma tensão maior? Fazendo aqui o cálculo, o mesmo cálculo que a gente fez no primeiro chuveiro, a resistência vai ser igual a tensão ao quadrado pela potência. Então fica 220 ao quadrado por 4.600. A gente achou aí então um valor de resistência de 10,5 ohms. Utilizando aí a outra fórmula para se encontrar a resistência, para a gente tirar a prova real, nós temos que a resistência vai ser igual a tensão dividido pela corrente. Então nós temos 220 dividido por 20,9 amperes. Dá aí o valor, mesmo valor de 10,5 ohms. Tudo bem? Então aqui, respondendo a segunda pergunta, quanto maior a tensão, menor a corrente, nesse caso aqui sim. Por quê? Porque eu tive que alterar o valor da resistência interna. Então, para que eu utilize dois chuveiros com a mesma potência, um numa tensão menor e o outro numa tensão maior, eu preciso então alterar o valor da resistência interna. Ou seja, o fabricante do chuveiro, ele vai fabricar o chuveiro com uma resistência diferente, uma resistência maior do que a do primeiro chuveiro. Nesse caso aí, respondendo a pergunta, para manter a mesma potência, mas alterando o nível de tensão, sim, quanto maior a tensão, menor vai ser a corrente. Aqui eu tenho, vou botar aqui o valor da resistência, 10,5 ohms. Tá certo? Então, a gente chega à conclusão aí de que se eu precisar manter a potência do chuveiro, alterando a tensão desse chuveiro, a tensão nominal, eu preciso sim alterar o valor da resistência, aí sim eu vou ter uma tensão maior para uma corrente menor. E para finalizar aí, né, esse vídeo, né, nós temos aqui um outro exemplo. Tem exemplo aqui de um motor trifásico de 5 CV. Ele pode ser ligado tanto em 220 quanto em 380 volts. Se em 220 eu vou ter uma corrente nominal de 12,8 amperes. E se
ligado em 380, eu vou ter uma corrente de 7,4 amperes. Então a gente percebe que aqui eu tenho uma tensão menor e uma corrente maior, e para uma tensão maior, uma corrente menor. Aqui está a demonstração dos fechamentos aqui da configuração, tanto em 220 como 380. A gente percebe que em 220 eu ligo esse motor em triângulo, ele vai me dar 12,8 amperes. Já em 380 eu vou ligar ele, vou fechar ele em estrela. Ele vai me dar aí uma corrente de 7,4 amperes. Então aqui eu tenho tensão menor, corrente maior. E aqui eu tenho tensão maior, corrente menor. Isso acontece porque a corrente que circula, nesse caso aqui em triângulo, nesse caso o triângulo, o motor está fechado em paralelo, fechado em triângulo para uma tensão menor. Então a corrente que vai circular de uma fase para outra, ela vai ultrapassar apenas uma bobina, conforme a gente vê aqui. E nesse caso aqui, em 380, a corrente que vai circular de uma fase para outra, ela vai circular em duas bobinas. Ou seja, para uma tensão maior, eu preciso de uma resistência maior. E quanto maior a minha resistência, menor vai ser a minha corrente. Ou seja, quanto mais resistência, menos corrente. Por isso que eu tenho aqui uma corrente menor. Tenho corrente de 7,4 amperes. E aqui eu tenho uma corrente maior de 12,8 amperes. Porque nesse caso aqui, a corrente ela vai circular em apenas uma bobina. Então aqui eu tenho uma resistência menor. Se eu tenho uma resistência menor, eu vou ter uma corrente maior. Entendido? Então, essa é a explicação que eu queria deixar aí para você. Espero que tenha tirado a tua dúvida em relação a esse assunto. Se você gostou do vídeo aí, não esqueça de deixar o seu like. E se você ainda não se inscreveu no canal, peço que clique aí no botão de se inscrever, para que você não perca nada aí do canal, tá certo? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.